aqui para tentar elucidar para vocês alguns aspectos relacionados à biossegurança da prática do exercício físico, especificamente aí na corrida. No contexto de segurança relacionada à interação com o esforço físico, a gente tem praticamente 3 riscos possíveis: o risco cardiovascular, o risco metabólico e o risco músculo-esquelético. O risco cardiovascular, a literatura sugere que é intensidade dependente. Quanto maior a intensidade do esforço, maior é o risco de possíveis eventos adversos. No contexto músculo-esquelético, a literatura sugere que quanto maior a duração do exercício, maior é o risco de complicação músculo-esquelética. E no contexto metabólico, aí entraria o diabetes, alterações da tireoide, alterações de eletrólitos, muitas vezes culminando até em associação aí com o padrão de hidratação. No contexto de segurança cardiovascular, os critérios clínicos são mandatórios, inclusive relacionados a possíveis exames complementares. Uma história patológica pregressa, uma história relacionada a possíveis fatores de riscos são mandatórias para a gente começar a avaliar esse nosso atleta, esse nosso indivíduo fisicamente ativo. Após uma história minuciosa relacionada a possíveis agravos da saúde, o exame clínico torna-se aí a progressão dessa intervenção, dessa monitorização, dessa semiologia, dessa investigação. Através do exame clínico, uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, associada à ferição da pressão, aí sim a gente tem um pouco mais de propriedade para realmente saber quais são os possíveis riscos desse nosso indivíduo vir a ter algum possível evento adverso na interação com o esforço físico. A literatura sugere que, conforme a faixa etária, torna-se mandatório para a liberação para a prática de exercício físico, especificamente a corrida, um teste ergométrico nos indivíduos acima de 35 anos de idade e abaixo de 35 anos de idade, quando a história e o exame clínico sugerirem. Junto com o teste ergométrico, o processo inicial da avaliação, além da avaliação clínica, é através de um eletrocardiograma de repouso, com monitorização das 12 derivações, e após esse eletro de repouso, aí sim a gente coloca o indivíduo na esteira, onde através de protocolos customizados, ou seja, individualizado conforme o nível de condicionamento físico desse indivíduo, a gente consegue induzi-lo a um esforço máximo, monitorizando a parte cardiovascular através da atividade elétrica, ou seja, o eletrocardiograma de esforço, paralelamente à monitorização de possíveis sintomas associados a eventos cardiovasculares, assim como a monitorização da pressão arterial. No contexto de otimização de desempenho, e aí não só no contexto de risco cardiovascular, surge aí um novo teste, que é o teste cardiopulmonar, ou a ergospirometria. No teste cardiopulmonar, além da monitorização eletrocardiográfica, a gente consegue monitorizar a troca gasosa, a troca ventilatória desse nosso indivíduo através de alguns dispositivos, seja bucal ou seja até a própria máscara. Nesse teste, a gente, através de novo de um protocolo individualizado, a gente consegue induzir a um esforço máximo e através dessas trocas gasosas a gente consegue determinar as intensidades ideais que refletem o metabolismo, como está funcionando o organismo no contexto integralizado, integral. A customização das estruturações de programas de exercício, quando em mãos com o teste cardiopulmonar, consegue ser um pouco mais detalhada. Isso a gente está comentando no cenário onde realmente a gente tem acesso a esses exames complementares. Se porventura não tivermos acesso a esses exames complementares, a clínica, a experiência, a interação no dia a dia entre o treinador e o indivíduo corredor, no caso em questão, acaba sendo mandatória, ou seja, a autopercepção do esforço, seja relacionada a como o indivíduo está iniciando o programa de treinamento e durante a evolução do próprio treinamento em si, relacionada à intensidade, dor, desconforto ou qualquer outra possível intercorrência relacionada à sessão de treino. Paralelamente ao quesito de risco cardiovascular, a avaliação do risco cardiovascular através de um teste ergométrico ou através de uma otimização dos limiares ou da prescrição de treinamento, como um teste cardiopulmonar, existe a abordagem metabólica.
Essa abordagem metabólica engloba desde os exames de sangue básico, os exames clássicos, como um hemograma, para ver possível anemia, alterações do açúcar, insulina, colesterol e o perfil lipídico, como um todo, os hormônios, principalmente os da tireoide, alguns outros hormônios também podem dar um norte para a gente relacionado ao verdadeiro limite do benefício, minimizando os possíveis riscos associados. Junto com esse exame de sangue, a literatura sugere essa abordagem da interação treinamento e os aspectos nutricionais. No contexto dos aspectos nutricionais, esse profissional da nutrição, ele acaba tendo uma função muito importante e complementar com a do treinador. Ou seja, num contexto multiprofissional e interdisciplinar, o discurso tem que ser, sem dúvida, o mesmo, em comum. Através da monitorização metabólica, a gente consegue saber, por exemplo, em repouso, qual a necessidade calórica desse indivíduo. Ou seja, quantas calorias o organismo desse indivíduo precisa para manter a manutenção das atividades diárias vitais, ou seja, funcionamento cardiovascular, cardiopulmonar, enfim, todas as funções mínimas relacionadas à vida e à vitalidade. Após essa avaliação metabólica de repouso, onde a gente consegue avaliar de modo mais customizado com a necessidade calórica desse indivíduo, a gente consegue monitorizar esse indivíduo durante a sessão de exercício. Ou seja, a característica desse exercício que ele vem perpetuando, ou seja, essa corrida, qual a intensidade da corrida, quantas calorias vem sendo gastas nessa corrida, essas calorias, de onde elas estão vindo, se é do contexto de oxidação ou queima de gordura, se é oxidação de carboidrato, ou seja, depressão do estoque de glicogênio no nível muscular e muitas vezes, em casos atípicos, anormais, a utilização de aminoácido para gerar energia, ou seja, uma conotação de exercício com finalidade até catabólica. E através dessa interação multiprofissional é possível a gente atenuar os possíveis desgastes que possam aí culminar com eventos adversos relacionados ao treinamento.